Boa tarde, segundo ano, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui para uma aula de matemática, tá? Abram o livro na página 51. Vamos falar hoje sobre medidas de comprimento, tá? Vamos lá, vamos ler. O comprimento está relacionado à altura, à largura ou à profundidade de algo. Tia, o que é altura, largura ou profundidade? Vou pegar aqui um pote e vou dar um exemplo a vocês. Quando eu quero saber o quanto alto é esse pote, tá? Eu vou medir a altura dele. Aqui, ó. Eu meço assim, em pé, para ver se ele é alto ou baixo, tá? Se eu quero saber o comprimento, a largura, o comprimento de largura é esse aqui, para eu ver se ele é largo ou se ele é estreitinho, tá bom? Ou se eu quiser saber a profundidade, o quanto esse objeto aqui é fundo, eu vou medir a profundidade dele, tá? Então, altura, sempre a gente mede em pé. O quanto o objeto ou a coisa é alta. Largura, o quanto ele é largo. E profundidade, o quanto ele é fundo, tá bom? Então, vamos lá. Tem dois prédios aí, né? E vamos ler o que está escrito ao lado. Quando estamos observando a altura, dizemos que algo é alto, grande ou baixo, pequeno, em relação a outra coisa ou a outra pessoa. A gente observa esses dois prédios e a gente pode afirmar que o primeiro, o que está aí, a nossa aqui esquerda, né, é o mais alto, ele tem altura maior. E o outro, que está ao lado, é mais baixo. Tem a altura menor, é mais baixo, certo? Então, a altura é tudo que a gente pode falar que é grande ou pequeno, maior ou menor, tá? Largura é tudo que ocupa um espaço dessa forma, tá? Quando é mais largo, tá? Então, a gente geralmente mede a largura, ó, assim, ó, deitadinho, na horizontal. A horizontal nos mostra a largura, tá? E a vertical, que é em pé, a altura. Tá vendo aí essas duas árvores? Vamos ler o que está escrito ao lado? Quando estamos observando a largura, dizemos que algo é amplo, largo ou estreito em relação a outra coisa. Por exemplo, eu tenho um armário, eu quero passar por uma porta. O meu armário tem isso aqui de largura e minha porta só tem isso aqui de largura. O armário vai passar pela porta? Não, porque a porta é estreita. A largura do armário é maior, tá bom? Então, toda vez que a gente quer medir, saber a largura, ó, na horizontal, deitadinho, tá? E também a gente precisa saber, muitas das vezes, a profundidade, tá? O quanto o objeto é fundo. Por exemplo, esse pote aqui, ó, se eu quiser saber a profundidade dele, o que é mais fundo? O pote ou o estojo? O que vocês acham que é mais fundo? Claro que é o pote. Por quê? Olha só a profundidade. E a profundidade do estojo é mais curtinho, tá? Se a gente for medir, a gente vai ver que esse pote aqui tem a profundidade maior, porque ele é mais fundo, tá? Então, recapitulando, olha, para medir a altura, em pé, largura, deitadinho, e profundidade,
o quanto o objeto é fundo. A gente costuma medir profundidade de armários, de gavetas, tá? De recipientes. O que é recipiente? É um pote, né? Onde a gente coloca, pode ser de plástico, de vidro, onde a gente coloca o que a gente quiser, tá? Então, esses recipientes têm profundidade, tá? Também tem largura e altura. A unidade padrão de medida de comprimento é o metro, tá bom? É a unidade padrão. A gente usa o metro para ter uma noção de altura, largura e profundidade, tá? Também usamos o centímetro e o milímetro para medidas menores, tá? A tia já vai explicar isso nos instrumentos que nós temos aqui. Então, vamos lá. Vocês costumam levar para a escola uma régua de 20 centímetros. Ela é menorzinha que essa aqui. Tá bom? O centímetro, ele é uma parte do metro, tá? Então, na régua a gente consegue ver 1 centímetro, essa minha aqui tá quebrada. 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros. Essa minha régua chega até a 30 centímetros. Tia, mas você não tá falando de metro? Sim, para a gente completar 1 metro, a gente precisa chegar a 100 centímetros. A tia vai te explicar que a régua, ela mede objetos pequenos. Eu posso medir a minha caneta de quadro, aqui, olha, posso medir, tá? Eu posso medir a minha tesoura, eu posso medir um livro, eu posso medir objetos que chegam até 30 centímetros. Existem réguas um pouquinho maiores, tá? E aí, para a gente medir objetos maiores, como tecidos, né, cortinas, lençóis, medir uma roupa que a gente vai confeccionar, né, pedir para alguém fazer uma roupa pra gente, é usado, olha, fita métrica. Aqui, além dos centímetros, a gente consegue chegar ao metro, porque a gente chega a 100 e até passa de 100, olha. Aqui, ó, tá vendo? 90 centímetros, 91, 92. Quando eu chego a 100, eu chego a 1 metro, tá? Então, para que eu chegue a 1 metro, eu tenho que ter 100 centímetros, certinho? E quando a gente quer medir armários, geladeiras, objetos grandes, maiores que o que a gente consegue medir com a fita métrica, a gente usa a trena. Quando a gente faz uma obra na nossa casa, que a gente precisa medir o quarto, a sala, medir o tamanho da parede, tá? Medir o tamanho de um guarda-roupa, de um armário de cozinha, a altura de um fogão, a largura do fogão, para ver se vai caber no espaço que a gente tem, a gente usa a trena. A fita métrica é usada também quando a gente vai para a academia, praticar atividade física, que o profissional de educação física, ele faz uma avaliação no nosso corpo. Ele mede o nosso braço, tá? Ele mede o nosso busto, ele mede a nossa cintura, a perna, isso tudo para ver se depois da atividade física a gente queimou gordura e as medidas diminuíram, tá bom? Então a fita métrica, além de ser usada na confecção de roupas, tá? A costureira, o alfaiate, eles usam a fita métrica para tirar a medida do ombro para a cintura, quanto de tecido eles vão utilizar para fazer as roupas, né? O profissional de educação física também usa isso aqui, para tirar as medidas do corpo, tá bem? E
Quem usa a trena? O pedreiro, o engenheiro nos projetos de casas que eles constroem, né? De edifícios, né? Então é preciso usar a trena para medidas grandes. A trena mede até 5 metros. Tia, coisas maiores de 5 metros não conseguem ser medidas? Sim, porque o que vai acontecer, ó, vai chegar aos 5 metros, ele vai marcar ali onde ele marcou 5 metros e vai medir mais 5. E assim ele vai fazendo o cálculo, ele vai somando as medidas, tá bom? Então, esse objeto aqui, esse instrumento de medida é a trena. Essa aqui é a fita métrica e essa aqui é a régua, tá? Tem outros instrumentos que a tia não tem aqui em casa que eu passei no vídeo complementar para vocês assistirem, tá bem? Então vamos para a página 52, atividade 1. Vocês vão observar os objetos e fazer uma linha vermelha dessa base, que é lá o pezinho do objeto, tá? Até onde o objeto termina. A figura termina onde? A cadeira, né? Ela termina lá no limite do encosto. Vocês vão fazer uma linha vermelha. No guarda-roupa também e na escada também. Do início ao final. Lá do pezinho até onde termina o guarda-roupa e até onde termina a escada. Tá? Para vocês medirem o quê? Quando a gente mede em pé, a gente quer ver a altura. Vocês vão observar, fazendo essa linha vermelha, a altura dessas imagens. Na atividade 2, vocês vão responder as perguntas, baseado na observação de vocês, nessa atividade 1 aí, tá? Atividade 3. Vocês vão ver aí o comprimento, tá? Tia, o comprimento está assim, reto. Sim, vocês vão ver o quanto está medindo esses objetos, o quanto de lugar eles ocupam, tá? Então, vamos lá. Do mais curto para o mais comprido, que vocês vão ter que organizar o nome desses objetos, né? Vocês estão vendo aí o dado, que ocupa um espaço, a caixa ocupa um espaço um pouco maior, tá? E o comprimento do baú. O baú é um pouco mais comprido, não é isso? Então, vocês vão escrever do mais curto pro mais comprido. Em que ordem vocês vão colocar esses objetos aí? Qual é o mais curto desses três? E qual é o próximo mais curto depois desse? E qual é o outro? Então, do mais curto pro mais comprido, tá? Na atividade da página 53, número 4. Vocês vão observar a legenda. Vocês lembram o que é legenda? É o que nos ajuda a identificar, a nos encontrar no mapa, num desenho, né? Então, vocês vão observar aí, ó, algo grande e largo, de vermelho. Tia, mas o que é para fazer? Observar as imagens do quarto e circular da cor da legenda, tá? Se a legenda está marcando de vermelho algo grande e largo, o que é grande nesse quarto e largo? Pensem aí. Próximo. Na legenda está pedindo para circular de azul algo alto e estreito. Alto e estreitinho. Observem. A legenda está pedindo para circular de verde algo baixo e estreito. O que tem nesse quarto aí que é baixo e estreito? E a legenda pede para circular de laranja algo grande e comprido. O que é grande no quarto e comprido? Vocês vão circular da cor da legenda, tá? Observem a atividade 5. José mediu o comprimento do lápis usando palitos de fósforo. Vocês vão ver quantos palitos José utilizou. Quantos palitos tem aí nessa imagem? Agora vocês vão me responder. O quarto palito
Ele foi todo completo com o comprimento do lápis? Não, né? Sobrou palito. Então, a gente pode observar o quê? Que deu mais que 3 palitos. Ele precisou de mais de 3 palitos para medir o lápis. E menos de 4, não é? Ele não utilizou totalmente o 4º palito, né? Ele usou só um pedacinho do 4º palito, porque o lápis acabou antes. Observaram isso? Então, deu mais de 3 e menos de 4. Então, vocês vão pegar com o responsável palitos de fósforo, sem riscar o palito de fósforo, nada de brincar com fogo, tá bom? Atividade para fazer com o responsável. Vocês vão pegar o palito de fósforo e vão medir o seu lápis. E vão colocar aí quantos palitos vocês utilizaram, tá? Se passar de 3 palitos, deu mais de 3, menos de 4, tá bom? A régua, quantos palitos vocês vão usar para medir a régua? E na letra C também, você também vai medir com palitos o comprimento e largura do livro que vocês estão usando. O comprimento e a largura, comprimento e largura, tá? Página 54, número 6. Quais destes profissionais usam o metro em seu trabalho? Vamos lá, o pedreiro. Ele precisa trabalhar com medidas? Ele precisa medir o tamanho de um muro, o tamanho de um quarto, de um cômodo. Vocês vão marcar com X, tá? A estilista, aquela que desenha roupas, ou a costureira, elas precisam da medida de comprimento, usar o metro? O cozinheiro precisa usar metro? Ele mede as comidas através do metro? O professor, ele precisa usar o metro no trabalho? Vocês veem que a tia usa a régua para cortar alguns papéis, né? Para fazer alguns desenhos, né? Mas a tia não trabalha com medidas, tá? Então, pensem bem aí. A engenheira ou arquiteta, né? Ela trabalha com medidas, ela precisa saber as medidas dos cômodos, dos locais para ela trabalhar corretamente. E o telefonista, ele precisa medir os objetos? Atividade 7. Quantos centímetros faltam para completar 1 metro? Complete estas tabelas observando o modelo. Vamos lá. 50 centímetros, né? A tia explicou que para chegarmos a 1 metro, nós precisamos de 100 centímetros. Aqui eu tenho 50 centímetros, estão vendo? Tá? Quantos centímetros faltam para nós chegarmos a 100 e completar 1 metro? Então, vamos pensar, vamos contar de 10 em 10, que a tia já explicou isso a vocês, tá? Eu tenho 50 centímetros, guardo 50 na cabeça. Cada dedinho aqui não vai valer 1, vai valer 10. Vamos contar de 10 em 10. E vamos contar para completar 100 centímetros, porque chegando a 100 centímetros, nós chegamos a 1 metro, tá? Já temos quanto? 50. Continua. 60, 70, 80, 90, 100. Se cada dedinho vale 10, vamos contar quantos centímetros faltam? 10, 20, 30, 40, 50. Então, se eu tenho 50 centímetros, vão faltar mais 50 centímetros para completar 1 metro, correto? Para a próxima, eu tenho 40 centímetros. Quantos centímetros faltam para a gente completar 1 metro? Para eu chegar a 1 metro, eu tenho que ter 100 centímetros, não é? Se eu já tenho 40 eu guardo na cabeça. Vamos continuar? 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Se cada dedinho vale 10, vamos contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Faltam 60 centímetros para chegar a 1 metro. Próximo, eu tenho 30 centímetros. Quantos centímetros faltam para chegar a 1 metro? Se 1 metro tem 100 centímetros, eu tenho 30. Continua. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, se eu tenho 30 centímetros, preciso chegar a 1 metro, preciso chegar a 100 centímetros. Faltam quantos? Cada dedinho vale 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 centímetros. Entenderam? E assim vocês vão continuar essa atividade, guardando na cabeça o que já tem, contando de 10 em 10 até chegar a 100 centímetros, porque 100 centímetros é o mesmo que 1 metro, tá? Atividade da página 55. Vocês vão ter que ligar as imagens do pontinho da figura até o pontinho no centro do círculo, tá? Então, vamos lá. No centro do círculo tem um pontinho. Vocês vão pegar uma régua e ligar no pontinho do avião, ligar no pontinho do anel, ligar do centro no pontinho do elefante, ligar do centro no pontinho da escova, ligar do centro no pontinho do índio, e assim vai, em todos os desenhos, tá? E aí, vocês vão ver que aqui temos uma tabela. Tabela das imagens que começam com a letra A. Vocês vão escrever aqui, avião e anel. E vocês vão pegar uma régua para medir qual é a distância do avião para o centro do círculo. Vocês vão ver quantos centímetros tem de distância. E aí, onde vocês escreveram avião, vocês vão escrever os centímetros de distância, tá? Aqui ao lado, onde escreveram anel, vocês vão medir os centímetros de distância e vão escrever aqui qual é a distância. A mesma coisa no elefante, na escova, no índio, na igreja, no ovo, no óculos, no urubu e na igreja, tá? Medindo a distância com a régua, escrevendo o nome, tá? Em cada linha da vogal, tá? E colocando os centímetros de distância, certinho? Página 56, é a última página. Observe a sua sala de aula. Vai ter que observar em casa mesmo, tá? E organize na tabela os objetos que medem mais de 50 centímetros. Eu vou poder usar a régua para medir os objetos com mais de 50 centímetros? Não, né? A minha régua só vai até 30 centímetros. Então, eu vou ter que usar o quê? A trena, que ela tem 5 metros, ou a fita métrica, tá? Para medir os objetos com mais de 50 centímetros. E vocês vão escrever aqui. O que tem mais de 50 centímetros? E o que tem menos de 50 centímetros? Vocês vão poder medir com a régua. Pode ser um lápis, um apontador, um pregador, um pregador de cabelo, tá bom? Pasta de dente, escova de dente, tá? Então, vocês vão fazer aqui na tabela os objetos com mais de 50 centímetros e menos de 50 centímetros. Atividade 10. Cada quadradinho equivale a 1 centímetro, tá? Então, vamos lá. Sabendo que cada lado dos quadrinhos a seguir mede 1 centímetro, escreva em centímetros a distância que cada criança percorreu, tá? Então, vocês vão contar cada lado desse aqui, ó, o caminho dela, passando por cada quadradinho, quantos centímetros, quantos quadradinhos ela caminhou, e aí vai ser o equivalente à quantidade dos centímetros, a distância em centímetros percorrida, tá bem? Certinho? Então,
Qualquer dúvida, mandem um zap pra tia, tá? Assistam os vídeos complementares, tá certo?